instância, eu devo agradecer ao convite que me foi feito. Gosto muito de trabalhar com a PAI. Em Marília, sempre estou fazendo palestras e recebo no ambulatório de genética, recebo os pacientes da PAI. Eles têm preferência, né, para serem atendidos na lista de espera. Nós estamos vivendo uma semana, que é a semana dos portadores de necessidades especiais, né? Isso é um motivo para que a gente se lembre de trabalhar, de como trabalhar, de conhecer esses portadores de necessidades especiais. Por isso cria-se a Semana Nacional, né? Só para chamar a atenção, reunir os grupos e assim trocar experiências. Também, no dia 28 de fevereiro, há 4 anos, em 60 países do mundo, nesse dia é considerado o Dia Mundial das Doenças Raras. E quando a gente fala em doenças raras, as pessoas falam, quanta gente morre de infarto, de derrame, disso, daquelas doenças, hipertensão, cardiopatia, aquelas doenças, né, que vêm da resistência à insulina, da síndrome metabólica, né, são muito mais frequentes, e a gente ouve falar de doenças a todo momento, e que o SUS e que a sociedade se mobiliza nesse sentido. Mas as doenças raras, elas estão começando agora a ser notadas, e por isso a gente tem feito palestras, tem ouvido palestras, participado de eventos, no sentido de divulgar conhecimento sobre essas doenças raras. O que é isso, né? Tá certo? Então, dia 28 de fevereiro, na verdade, o primeiro dia, o primeiro ano, era um ano bissexto, caiu no dia 29 de fevereiro, que era um ano também raro, né? Na nossa conta. E esses 60 países, inclusive o Brasil, considera o dia 28 como Dia Internacional das Doenças Raras, não à toa, apenas com a finalidade de divulgar algo novo e fazer as pessoas prestarem atenção a isso. São muito importantes as doenças mais prevalentes, né? Mas não pode ser esquecido os que apresentam necessidades especiais ou doenças raras. Não podem ser esquecidos pelos laboratórios e também pelos profissionais da área de saúde, que dão atenção à saúde. Os laboratórios têm que investigar, procurar coisas novas, soluções, e ao mesmo tempo a equipe de saúde, todos os profissionais da saúde, devem procurar conhecer e saber tratar. E quando a gente fala profissional de saúde, nós incluímos também o professor, porque ele é a principal pessoa a perceber quando a coisa não vai bem. Às vezes a escola é o divisor das águas, se a criança está bem ou se tem algum problema. Então, esses agradecimentos ao convite fiquem estabelecido, e também devo dizer que existe conflito de interesse, uma vez que eu sou speaker contratado, pago pelo laboratório Genzyme. Muito bom. Eu vou ficar pedindo coisa aqui, porque eu esqueci que eu tenho na minha mão o cursor. Tá aqui. Bem, dentre as doenças raras,
Existem as doenças de depósito lisossomal. E eu sei que aqui existe muita heterogeneidade no conhecimento de biologia, de medicina e tal. Vou procurar ser bem objetivo e falar simples. Nem sei se vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar, tá certo? Vocês me perdoem se ficar algo difícil ou algo que é chover no molhado, tá? Então, existem mais de 40 doenças conhecidas como doença de depósito lisossomal, DDL, né? O que é isso? É um erro inato do metabolismo, né? Onde algumas substâncias que eram para ser digeridas no organismo ficam acumuladas num local da célula do nosso corpo chamada lisossomo, cujo papel é fazer a digestão intracelular. E assim, de acordo com o tipo de substância que acumulou, depositou dentro da célula e não foi jogado para fora, nós temos as mucopolissacaridoses, quando a questão é a digestão do mucopolissacáride, as mucolipidoses, a glicogenose, acúmulo de glicogênio nos músculos, no fígado, a doença de Pompe, né? Que é a mais frequente das doenças de depósito lisossomal, né? E assim por diante. A maioria delas você tem um padrão de herança autossômico recessivo, onde o casal tem uma chance de ter, em 25%, ter um filho com uma doença dessa. Mas a síndrome de Hunter e a síndrome de Fabry são ligadas ao X, ou seja, a mulher geralmente é portadora e o sexo masculino é que vai apresentar a doença. Então, essas doenças de depósitos lisossomais, então aí está. A célula é uma grande fábrica, né? É uma unidade coordenada e é a estrutura básica do nosso ser humano. Nosso corpo é formado por milhares de células que formam os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo inteiro. E nessas células existem as organelas, tá? Então tem o núcleo que comanda geneticamente todo o funcionamento da célula, do organismo, né? O citoplasma, essas organelas, como estamos vendo aqui, o retículo endoplasmático. Vou acostumar já com isso, ó. Se não der certo, paciência. Tá aqui. Achei. Então isso aqui é o retículo endoplasmático com os ribossomos que fabricam proteínas, e essas proteínas são armazenadas no vacúolo de transporte, passam pelo complexo de Golgi e lá eles são embaladas. Essas enzimas são embaladas, essas proteínas, formam-se os lisossomos. Está cheio de lisossomo na célula. O que faz o lisossomo? Ele vai fazer digestão intracelular. Por exemplo, uma partícula sólida sofre fagocitose, forma-se o fagossomo, né? E o lisossomo vai jogar fermento, enzimas dentro desse fagossomo, vai formar o vacúolo digestivo e assim essas partículas são digeridas. As partes aproveitáveis vão para o citoplasma e o resto é eliminado para fora da célula. Também esse vacúolo digestivo serve para digerir os restos de membranas que se formam no citoplasma celular. Então, isso acontece continuamente, constantemente no nosso organismo. E o problema das doenças de depósito lisossomal é quando falta enzima, uma determinada enzima específica para fazer a digestão intracelular. Aí o que acontece? Ao invés do vacúolo digestivo jogar para fora o resto, ele acumula, começa a acumular, começa a depositar substâncias dentro da célula, elas ficam inchadas.
E células inchadas, gente, é terrível. Incha a célula da pele, da língua, das mucosas, da traqueia, do brônquio, do coração, do pulmão, né? Todos os órgãos do corpo são afetados. Então, uma das doenças de depósito lisossomal, doença de Tay-Sachs, né? Você tem o gangliosídeo GM2, que normalmente vai no vacúolo digestivo, sofre a digestão, forma-se o vacúolo residual que faz a exocitose, quer dizer, joga para fora o resto das moléculas inúteis. Mas nessa doença que acomete um tipo de judeu, né, falta a enzima, a gangliosidase GM2, que não digere o gangliosídeo GM2. Então, como não há digestão, começa a se acumular esse produto dentro dos lisossomos e no exocitose, não tem exocitose. Então as células começam a acumular o gangliosídeo, principalmente no cérebro, e a morte é precoce. Então, doença rara, mas explica bem como é que é essa doença de depósito. E assim, ó, isso aqui é uma célula nervosa com um acúmulo, esse com os lisossomos normais, e aqui os lisossomos gordos, cheios, não de gordura, mas de gangliosídeo. E isso degenera totalmente o sistema nervoso, né? Então, doenças de depósitos lisossomais são como essas. Tem a doença de Gaucher, né, também, aquele barrigão grande, né, que o nego fala, é verme. Antigamente falava, é verme, está com verme, barrigão grande, né? Na realidade, o fígado e o baço estão bem inchados, né? É uma das mais comuns doenças lisossômicas de depósito, né? Incide 1 para 40 mil, a incidência é muito variável, cada literatura produz uma coisa, mas o problema é a deficiência de uma enzima chamada beta-glicosidase ácida ou glicocerebrosidase, que impede a digestão no lisossomo do substrato lipídico gorduroso, né, provocando a formação de depósito em célula. Os macrófagos ficam cheios de depósito desses gânglios serosídeos. Acumula-se principalmente no fígado, no baço, no pulmão, na medula, e aparece esse barrigão aí. Essa doença de Gaucher tem tratamento, assim como a doença de Pompe tem tratamento, tem diagnóstico e tem tratamento. Então, por isso é importante a gente reconhecer, e quanto mais precoce, melhor. Tá? Bem, antes de eu falar disso, nós podemos entender melhor o que é doença de depósito se a gente considerar uma cozinha industrial. Imagina uma cozinha industrial para todas as APAES, né? O que acontece? Chega lá a batatinha que precisa ser descascada, o ovo tem que ser quebrado e a casca tem que ser jogada fora, a casca da batata vai para fora, o papel do pão vai para fora, o saco que embala o arroz vai para fora, o feijão, né? E começa a acumular o lixo, tudo é colocado num cantinho lá que é o lixo, tá? Isso hoje. Amanhã outro saco de lixo é posto. Se não tiver ninguém que retire o lixo e jogue o lixo para fora, vai acumular de uma tal maneira, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, vai acumular tanto lixo que vai ficar impraticável a cozinha industrial, o funcionamento da cozinha industrial, tá? Então, essa cozinha está doente, está com excesso de lixo. Por isso que é importante a ação enzimática dentro dos lisossomos, para que não acumule substâncias residuais dentro das células. Eu acho que essa explicação é mais lógica, mais fácil de entender, né? Então, é só imaginar dia a dia
formando lixo numa cozinha industrial sem ninguém para carregar. Junta até o teto. Aí não dá para cozinhar mesmo, a cozinha foi para o brejo, certo? Então é o que acontece nas doenças de depósito lisossomal. Dentre as doenças de depósito lisossomal, nós vamos destacar hoje, né? Escolhemos as mucopolissacaridoses. O nome já diz, muco são as substâncias formadoras de muco. E polissacaridoses, porque é formada por polissacarídeos, por açúcares. Açúcares especiais que formam muco, que formam substâncias no corpo. Por exemplo, a secreção do esôfago, da traqueia, a secreção pulmonar, toda a secreção do olho, todas as secreções têm mucopolissacárides, tá? Da mesma forma, os líquidos sinoviais, aqueles líquidos da junta que não deixa atritar um osso contra o outro osso e desgastar, né? Quem já teve artrose ou tem algum parente com artrose, ninguém vai confessar aqui, né? Mas quem teve algum parente com artrose sabe que há um desgaste do osso, o osso fica atritando. Na verdade é por falta desse líquido sinovial lubrificante, que é um mucopolissacarídeo, tá? E esses mucopolissacárides é um nome antigo, hoje nós os chamamos de glicosaminoglicanos, mas não se assuste com o nome não, a gente chama eles de GAG, abreviação GAG, glicosaminoglicano, os GAGs. Então, além de eles formarem as secreções para o funcionamento normal dos órgãos, também eles têm esse papel de lubrificar as articulações do joelho, do quadril, da coluna, de tudo quanto é a articulação do nosso organismo. Quem tem artrose hoje em dia está fazendo a aplicação de ácido hialurônico, que é um tipo de GAG, né, na cartilagem do joelho. Mas é um tratamento que precisa ser reposto toda hora, né? Mas o organismo, ele produz glicosaminoglicano continuamente, toda hora está sendo produzido. E o gasto, o usado, é eliminado por enzimas, tá certo? Por essas enzimas que eu falei para vocês. Mas é mais ou menos como o óleo do motor. O óleo do motor, ele é importante para lubrificar as peças e o motor do carro funcionar normalmente. Mas chega um momento, cada 5.000 quilômetros tem que trocar o óleo, porque ele vai ficando fino, ralo, né? E vai perdendo a viscosidade, a capacidade de evitar o atrito entre as peças, ele tem que ser trocado. No caso dos glicosaminoglicanos, dos GAGs, a mesma coisa, dos mucopolissacárides, é a mesma coisa. Eles são produzidos continuamente no organismo e exercem seu papel. Os mais velhos são eliminados através das enzimas, né, lisossômicas. Quando falta enzima por um problema genético, o que acontece? Uma doença de depósito lisossomal, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, nossa, eu chego lá, hein? Vários tipos de doença. Olha aqui, a síndrome de Morquio, né? A síndrome de Morquio, nós estamos prestes a começar a tratar uma criança de rancharia perto de Presidente Prudente com esse diagnóstico. Por que prestes? Porque só esse ano foi aprovado uma terapia de reposição enzimática que reporia, entre aspas, aquela enzima que está faltando e que provocou deformidades nessa pessoa, deformidades principalmente ósseas, a perna em X, né? O tórax em pomba, baixa estatura, né? Por conta dos defeitos das enzimas dos lisossomos. Aqui no meio nós temos a síndrome de Marotolami. Não vou mexer mais nisso não, hein? Tá me enganando.
Aí, Marotolami, né? Esses dois aqui, inclusive esse de baixo aqui, é o Dudu Próspero. Eu tenho como amigo no Facebook. Ele tem um blog do Dudu. Ele tem a doença, é um advogado, ele tem uma doença de depósito lisossomal, ele tem essa síndrome de Marotolami, e ele faz questão de aparecer em tudo quanto é lugar para divulgar a doença. Até a mãe dele formou uma ONG, organizou uma ONG para recrutar, para descobrir as pessoas portadoras de doença de depósito lisossomal. Essa ONG é bem organizada, tem advogado, e eles acabam arrumando terapia de reposição enzimática e tratamento e diagnóstico para todo mundo que tenha suspeita de uma doença de depósito lisossomal. Então o Dudu Próspero, ele emprestou a foto para nós, falou, pode colocar no slide que não tem problema, né? E nós também em Marília, no nosso centro de terapia de reposição enzimática, nós temos a síndrome de Hunter, temos 5 casos tratando, né? Com esse aspecto, depois nós discutimos com melhor detalhe, e as pessoas de um pouquinho mais de tempo de vida conhecem esses dois aqui, ó. Conhece ou não conhece? Tinha um seriado, todo sábado a gente assistia e tal. Como é que chama? Na Ilha da Fantasia, né? E tinha um anãozinho, que era o auxiliar do chefe. Esse anãozinho aqui, como é que ele chamava? Era o Tatu. O Tatu tinha síndrome de Hunter, já faleceu, tá? Ainda ele não conhecia terapia de reposição enzimática. Os mucopolissacárides, né? Que falta, né? Provocando a mucopolissacaridose, resultam da deficiência de uma enzima lisossomal responsável pela degradação dos glicosaminoglicanos ou mucopolissacarídeos, que nós chamamos tudo de GAGs para facilitar, tá? E nós temos todos esses GAGs no nosso organismo e outros mais. E não adianta a gente ficar falando em fórmula química, tem condroitin sulfato, heparan sulfato, dermatan sulfato, queratan sulfato, e ácido hialurônico e outros mais. Onde é que eles estão localizados normalmente e que são importantes para exercer alguma função? Olha ali, o ácido hialurônico ele é encontrado em vários tecidos conjuntivos, na pele, nas cartilagens, no líquido sinovial, né? O sulfato de condroitina é encontrado nas cartilagens, na córnea dos olhos, em ossos, peles, artérias, né? Da mesma forma o dermatan sulfato, pele, vasos sanguíneos, coração, válvulas cardíacas, o heparan sulfato, a heparina, o queratan sulfato, são os GAGs necessários em todas as partes do nosso organismo. Então, a distribuição pelo nosso corpo, continuamente nós produzimos todos esses GAGs, né, glicosaminoglicanos, novos, e os velhos, aqueles desgastados, são destruídos pelas enzimas lisossomais, quando tudo está bem, quando não há doença, quando não há falta de enzima. Então, gente, as mucopolissacaridoses, nós temos de vários tipos, dependendo da enzima que está faltando, tá? A síndrome de Hurler, mucopolissacaridose tipo 1, que ela é produzida no cromossomo número 4, no braço curto de Petit em francês, na banda 16, né? Então, nesse locus cromossômico, ocorre uma mutação e deixa-se de produzir uma enzima chamada alfa-L-hidroronidase. A falta da alfa-L-hidroronidase faz com que acumule dentro dos tecidos e também aparece na urina, porque sobra para tudo quanto é lado, o lixo escapa, né? Os GAGs dermatan e heparan sulfato.
Na mucopolissacaridose tipo 2, ou síndrome de Hunter, essa é ligada ao cromossomo X, ao braço longo do cromossomo X. E a enzima deficiente é a hidronato sulfatase, tá? E também resulta no acúmulo de depósito no tecido, em todos os tecidos, do dermatan e heparan sulfato. Tem a doença de Sanfilippo, a mucopolissacaridose tipo 3, tem a B, C e D, né? Na A, o problema é a falta da heparan N-sulfatase. Tem a síndrome de Morkel, falta galactose 6 sulfatase, marotolami, né? Que mutação do cromossomo, do braço longo, cromossomo 5, falta ariosulfatase B, e acumula nos tecidos de todo o corpo dermatan sulfato. Tem a doença de Sly, tá? A de Natovic, só tem 2 casos no mundo, tá? Mas já foi diagnosticada, tá? Então a gente está procurando ver doenças que possam ser tratadas, mas primeiro que possam ser identificadas, que são doenças raras de depósito lisossomal. Quais são os sinais e os sintomas dessas doenças de depósito lisossomal? Bem, isso é importante, porque tem muita gente, né, na PAI, na escola, na rua, que tem a doença e não sabe. E tem uma danada de uma doença chamada doença de Fabry, que não é bem uma mucopolissacaridose, mas que as pessoas na infância não sentem quase nada. Problemas bem pouco chamativos, mas que depois que se torna adulto, vai frequentar o cardiologista, o nefrologista, o reumatologista, vai para um monte de médico, cada um trata uma doença e é a mesma doença e tem terapia de reposição enzimática para ela. Então, o negócio é a gente fazer o diagnóstico precoce para elas. E pensando em diagnóstico precoce e em diagnóstico dessas pessoas, né, nós temos que saber que as mucopolissacaridoses são doenças de caráter crônico e progressivo, começa na infância e vai adiantando ao longo da vida, com alta variabilidade entre os pacientes afetados e que afeta mais de um tecido ou órgão, e bastante, né? Então, infecções de ouvido são sinais precoces que uma criança pode ter, mesmo que não tenha ainda estabelecido aquela característica clínica daquelas doenças de depósito lisossomais. Então a gente tem que ficar de olho naquelas crianças que têm infecções de ouvido, aquelas que usam tubinho de aeração, não sei se tem fonoaudiólogo aqui, né? Que vive com otorreia, que a mãe vive falando, fulano, meu filho vive purgando o ouvido. Purgar é pôr o pulso para fora, né? Problemas de otorrinolaringológico, hérnia inguinal e umbilical na infância. Crianças com muita hérnia, às vezes tem 2 tipos de hérnia, são crianças que poderão vir a ter esses sintomas de doença de depósito lisossomal, certo? Alterações pulmonares, infecções repetidas de pneumonia, por exemplo. Vocês talvez não vejam muito, mas eu também trabalho na pediatria, a gente vê de monte, criança com menos de 1 ano já teve 3 pneumonias. Ora, eu nunca tive pneumonia. Se você contar você mesmo, você vai ver que teve 1 ou 2 no máximo pneumonia, tá? Mas tem crianças com 1 ano já teve 3 pneumonias. Tem que investigar a causa dessas repetições da pneumonia. E uma das causas, doença de depósito lisossomal, alterações em válvulas cardíacas, alteração de fígado, aqui não é intestino, é o baço, tá? Gastrointestinal, mas do sistema digestivo,
alterações do sistema nervoso, inclusive atraso cognitivo, tá? Problemas músculos esqueléticos, de crânio, de vértebras, as mãozinhas em garra ou mão pequena, tá? As articulações rígidas ou hiperelásticas, tudo isso que vocês veem na APAE são sinais e sintomas precoces de uma doença ainda que não está estampada no rosto da criança, mas que mais tarde vai aparecer uma doença de depósito lisossomal. Geralmente as famílias procuram vários especialistas antes do diagnóstico da doença de depósito lisossomal. Vai no pediatra, vai no ortopedista porque a mãozinha não está fechando direito, vai no cirurgião, vai precisar operar dessa hérnia, vai no otorrino para ver, né, o problema do ouvido, no endócrino, no reumatologista, no oftalmologista, porque parece estar aparecendo uma catarata ali, no cardiologista. E esses sinais e sintomas, né, existem algumas características faciais, como vocês vão ver: o hirsutismo, excesso de pelo no corpo, hérnia umbilical, inguinal, uma gibosidade no dorso, nas costas, devido a uma cifoescoliose, otite média, perda auditiva, infecções respiratórias recorrentes, porque as secreções são muito espessas e por isso então eles têm muita tosse e dificuldade para expectorar, tá? Daí aparecimento de pneumonias frequentes. Hepatoesplenomegalia, quer dizer, fígado e baço grande, sopro cardíaco, anormalidade de válvulas cardíacas, opacidade corneal, né, precoce, né, contraturas articulares, espessamento das articulações, e geralmente uma historiazinha familiar: teve um tio que era assim, mais ou menos que nem ele, né? Então são alguns sinais e sintomas que ajudam a pensar na doença no diagnóstico das MPS. E, gente, para fazer o diagnóstico e para cuidar deles é difícil. Em 2008, eu peguei uma criança, olhei, examinei e falei: olha, ela tem todas as características de síndrome de Turner. Ela tem baixa estatura, tem facies grotesco, tem isso, tem fígado, tem baço, a língua é grande, macroglossia. Eu falei: puxa vida, hein? E aí a mãe perguntou: isso tem cura, doutor? Eu falei: olha, tem jeito de ajudar um pouquinho, né? Não tem cura no momento, né? Então, triste, né? Encaminhei para físio, para fono, para TO, para psicólogo, para nutricionista e tal, para todo mundo encaminhei. Mas eu mesmo fiquei triste comigo porque eu não sabia fazer nada. O médico estava de mão amarrada. Até que em 2010 eu fiquei sabendo, né, que já tinha sido aprovado uma terapia de reposição enzimática. Corri atrás do paciente, trouxe de volta. Opa, todo dia, toda semana, uma vez por semana, ele está tomando durante 4 horas Elaprase, uma enzima, né, um análogo da enzima, para corrigir os defeitos dele. Já estão todos melhorando, tá? Quer dizer, até eu mudei minha fala. Quando na genética a gente faz um diagnóstico de uma coisa estranha, as mães perguntam assim: doutor, isso tem cura? Né? E eu falo: não tem, mãe, né? Dá para conviver, dá para melhorar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Hoje eu já mudei meu discurso. Eu digo: por enquanto ainda não foi encontrada a terapêutica adequada. Depois desse caso, eu não afirmo, não carimbo mais nada. Eu digo assim: olha, continue, porque as investigações acontecem, os laboratórios pesquisam, e se chega a algum diagnóstico, lógico, surge algum tratamento, tá? Então mudei minha conversa. Meus residentes, meus alunos sabem que eu não falo mais essas coisas de que não tem cura. Por enquanto não tem um tratamento específico, mas poderá ter um tratamento específico. E aí, gente, pediatra, clínico geral, geneticista, cardiologista, pneumologista,
assistente social, nutricionista, psicólogo, dentista, fonoaudiólogo, todos dispostos a ajudar, tem que fazer como está sendo feito aqui, ó. Todos colocarem a sua mão, ajudar, juntar as forças para poder tratar. Não é só o medicamento, precisa da fisioterapeuta fazer um trabalho para melhorar a articulação, a fono para melhorar a fala, tá? Precisa de um psicólogo, de um assistente social, de vários profissionais de qualquer tipo, todos dispostos a funcionar, que tem alguma coisa a contribuir, devem participar da vida deles. Então, eu fiz esse slide. Não fique parado no seu quadrado, porque cada um no seu quadrado, aí não dá certo. Não fique parado no seu quadrado. Compartilhar ações é a solução. É o que nós fazemos, compartilhar. Médico, psicólogo, fisioterapeuta, TO, todo, enfermagem, assistente social, todos são necessários para tratar doenças de depósito lisossomal, mucopolissacaridose, doenças raras, na verdade quase tudo, né? E também a questão do protagonismo. Todo mundo quer fazer um diagnóstico diferente para ser famoso e tal. Não. Eu digo isso aqui, ó, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nós temos que trabalhar junto. Padecemos no serviço de saúde, nas APAES também, nós padecemos de duas síndromes, todos nós. A síndrome dos bolsos vazios e das pernas curtas. Nós queremos fazer uma coisa e não conseguimos por falta de dinheiro, por falta de política de saúde, e também nós somos poucos, e depende da nossa boa vontade, nossa perninha curta também para tudo isso. Então o único jeito de a gente trabalhar é trabalhar em conjunto. Não tem jeito, trabalhar em conjunto. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Eu acho que esse é o espírito da paz. Não estou acho que aqui eu chovi no molhado, né? Mas é importante a gente ressaltar isso aí, tá? Procurar trabalhar em conjunto, todos são necessários. Essa aqui é a mucopolissacaridose tipo 1, síndrome de Hurler. Eu vou mostrar muitas coisas para vocês que talvez você não entenda, mas vamos olhar as figuras e vamos ver se... Pode ser que você se lembre, olha, eu tive um paciente que acho que tinha isso, tá? E hoje, graças ao apoio dos laboratórios, da Genzyme, da Biomarin, da Shire, eles patrocinam o exame, tá? Que é feito em Porto Alegre, em São Paulo, ou às vezes até na Alemanha, e aí então, nós não pagamos nada, o hospital, né, nossas... falta de dinheiro não vai atrapalhar, tá? Não, eles não são bonzinhos, não, eles ganham bastante dinheiro, tá? E fornece a terapia de reposição enzimática, mas ela sozinha não resolve, tem que concorrer com o trabalho de todos, de equipe, tá? Na mucopolissacaridose tipo 1, ou síndrome de Hurler, as crianças são normais ao nascimento, e a mãe chega pasma lá, mas doutor, nasceu normal, igualzinho o pai, igualzinho a mãe, pesou 3,3 kg, mediu 50 centímetros, né? Mas ao final do primeiro ano de vida, já surge o estridor respiratório, aquele, quando respira faz... já dificuldade para respirar, né? E a escafocefalia, que é o fechamento precoce da sutura, formando um aspecto de um machado na cabeça comprida, no alto, né? Devido à hiperostose da sutura sagital. O fascis, como vocês estão vendo ali, ó, é um fascis grotesco, porque a pele está infiltrada, está cheio de depósito de substâncias lá dentro, tá? Língua grande, olha os dentes todos alterados, né? Tem turvação da córnea, muitos usam óculos.
hepatosplenomegalia, fígado e baço grande, hipoacusia progressiva, chegando até a surdez, tá? E o comprometimento intelectual presente antes dos 10 anos de idade, para uma criança que nasceu normal, né? Nessa mucopolissacaridose tipo 1, há deficiência da enzima alfa-L-hidroronidase. E existem 3 tipos, a diversidade é grande. Essa aqui é o Hurler puro, tá? É uma forma mais grave, com acometimento neurológico, crises convulsivas, uma atrás da outra, início precoce dos sintomas nos primeiros meses de vida, como macrocefalia, cabeça grande, a hérnia. O aparecimento é rapidamente progressivo das características da doença de depósito de Gag, e a morte frequentemente antes dos 10 anos, tá? Para quem nasceu normal, hein? Essa outra doença é uma variedade da síndrome de Hurler, chamada Hurler-Schei. Tem uma gravidade intermediária entre o Hurler, que é bem grave, e o Schei, a doença de Schei, que é mais leve. Nos 3 faltam a enzima alfa-L-hidroronidase. Hurler-Schei tem uma gravidade intermediária, sintomas de início mais tardio, né? Tá? Mais tardio, a evolução é lenta, comprometimento neurológico mais leve, o físico mais severo que no Schei. No Schei, olhe para essa pessoa aqui, né? O início é bem tardio, depois dos 5 anos, inteligência normal, tá? Estatura normal, acometimento físico leve, e é subdiagnosticado, porque, olha bem, parece que essa pessoa tem alguma doença? Não parece, né? Bonitinha não é, mas não parece não, né? Tá certo? Então são as 3 formas, Schei, Hurler-Schei e Hurler. Existe terapia de reposição enzimática, principalmente para essa forma intermediária aqui. E também é difícil para o geneticista distinguir uma da outra. Por isso que sempre os exames laboratoriais vai ter que existir. Olha aqui, uma criança com síndrome de Hurler, mucopolissacaridose tipo 1, e uma com síndrome de Hunter, mucopolissacaridose tipo 2. Vejam que os traços fisionômicos são todos alterados. Nesses casos, eles podem ter baixa estatura também. Tem o face grotesco, a língua grande, opacificação de córnea, né? Então não é fácil. Toda vez que você suspeita de uma doença desse tipo, de mucopolissacaridose, eu tenho que fazer exame de urina, exame de sangue. 40 ml de urina congelada, a gente manda lá para Porto Alegre ou para São Paulo, manda um tubinho com sangue e um papel de filtro para fazer análise da atividade enzimática e chegar num diagnóstico, é esse ou aquele? Qual vai ser a terapia necessária? O que nós podemos esperar de um caso e de outro? Na síndrome de Hunter, essa que nós mais temos lá em Marília, né? É a mucopolissacaridose tipo 2. Aqui você tem uma célula normal, onde os GAGs, esses açúcares, vão sendo quebrados e jogados para fora. Os excedentes, os velhos, né? Os novos são produzidos, os velhos são desprezados. Mas nessa doença aqui, síndrome de Hunter, falta enzima para digerir, e os lisossomos ficam lotados, cheio de GAGs, né? Então a deficiência da enzima hidronato 2-sulfatase leva ao acúmulo do dermatansulfato e heparansulfato nos lisossomos, e é lógico que acaba saindo pelo ladrão e sai pela urina também, que é onde a gente aproveita para fazer o diagnóstico, tá? É uma doença multissistêmica, afeta muitos órgãos, e nos casos mais graves pode levar ao óbito nos primeiros anos de vida.
O espectro clínico da mucopolissacaridose tipo 2 é muito variável. Existe uma forma chamada atenuada, onde o indivíduo tem baixa estatura, face um pouco grotesco, pilosidade, o olho alterado, né? Passando por uma fase intermediária, e a forma grave. Na forma grave dessa doença, ocorre um acometimento neurológico, é um problema neurológico. E, infelizmente, 75% das mucopolissacaridoses tipo 2 é da forma grave, com comprometimento do sistema nervoso. E, infelizmente, também a elaprase, que é a enzima formada pelo DNA recombinante da terapia de reposição enzimática, ela não ultrapassa a barreira hematolicórica, ela não chega até o cérebro. Onde a enzima chegar, ela vai ajudar. Lembra da história da cozinha industrial? Então, o lixo vai sendo tirado, onde tiver alguém, tira o lixo, né? Mas se a enzima não chegar ao cérebro, o cérebro não vai sofrer os benefícios da retirada do lixo, né? Das substâncias gastas, dos gags que deveriam ser removidos, tá? E a progressão clínica da mucopolissacaridose tipo 2? Olha aqui, esse bebê tem 8 meses, parece que não tem nada, tá? Aos 2 anos ele começa a ter otites médias, secreção no ouvido, várias vezes, procura otorrino sempre, né? Tem rinorreia, o nariz escorrendo, né? Tem hipertrofia de amígdala e adenoide, quer dizer, é um indivíduo que gosta do otorrino. Mas com 5 anos, essa mesma pessoa já tem traços da síndrome de Hunter. Olha aqui, a pele infiltrada, o nariz grosseiro, a língua é grande, né? E vai progredindo cada vez mais, né? Até atingir, quem bate o olho aqui fala, esse aqui tem síndrome de Hunter. Principalmente se ele for baixinho e tiver fígado e baço palpável, alguma alteração de córnea, né? Então fica com um aspecto grotesco. Mas vejam, é uma doença crônica e evolutiva. Ao longo do tempo, a cozinha industrial vai acumulando lixo, né? O que era para ser jogado para fora e que não faltou por falta dessa enzima. Então, manifestações clínicas da mucopolissacaridose tipo 2, da síndrome de Hunter: crianças geralmente normais ao nascimento desenvolvem as manifestações clínicas nos primeiros anos de vida. Restrição da mobilidade e rigidez articular, a mão engarra. Esse é um trabalho que só a enzima não vai funcionar, a reposição enzimática. É preciso um trabalho de fisioterapeuta, fazer aquela trave, né, à noite, para a mão não fechar, em alguns casos. Os fisioterapeutas sabem o que é isso. Tem baixa estatura, alterações ósseas com desostose múltiplas, lesões de pele, nódulos, pápulas na região escapular, tem hérnias, tem sopro cardíaco, pneumonia recorrente, perda auditiva, atraso no desenvolvimento, tudo isso da síndrome de Hurler, por acúmulo de dermatan e heparansulfato. Isso dentro de todos os tecidos. Fenótipo característico da mucopolissacaridose tipo 2, né? Alfaces característico, são bochechudos geralmente, nariz com a ponta grossa, tá? A pele é áspera, né? Um aspecto grotesco, a mão em garra. Vocês não imaginam o que seja uma mão em garra, porque não dá nem para segurar esse microfone aqui, nem um copo de água, tá? Baixa estatura, né? E você vê aqui o menino de 14 anos com mucopolissacaridose, com idade, com estatura de uma criança de idade de 7 anos, baixinho, pequenininho, né? A abordagem terapêutica para eles
Já tentaram transplante de medula óssea, mas ela é discutível, poucos resultados positivos e os riscos são maiores que os benefícios. Analgésicos e anti-inflamatórios nos quadros dolorosos, né? Aqueles que estão com contratura articular, dói muito, né? Antibiótico nos quadros infecciosos, nas pneumonias, usa-se muito antibiótico. Cirurgias de correção ou alívio para hidrocefalia, que alguns têm, amidalectomia, adenoidectomia, síndrome do túnel do carpo, hérnia inguinal, alguns têm que colocar prótese no quadril, né? E principalmente a abordagem multidisciplinar, nutrição, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicólogo, fisioterapia, etc, etc, etc. E tem a terapia de reposição enzimática. O paciente vai toda semana tomar a enzima na veia, né? Repor uma enzima deficiente que é análoga à idursulfase, chamada elaprase, tá? É um medicamento com esse nome, né? E toda semana eles estão lá tomando na veia durante 4 horas. Eles levam o laptop deles, ficam lá digitando enquanto ficam tomando a terapia de reposição enzimática. Muita melhora, eles melhoram muito a secreção, que era um problema grave, né? Crianças com muita tosse, com o nariz entupido, com pneumonia de repetição, melhora muito a secreção, porque a enzima chega lá, onde ela chega ela joga o lixo para fora, né? A pele deles melhora, a língua também, tá? Fica menor, mas o cérebro, se estiver comprometido, a enzima não chega lá. Portanto, cabe aos pesquisadores encontrar uma resposta para isso, como fazer o medicamento chegar até o cérebro. Já tentaram fazer intratecal, estão tentando com o vírus da rubéola atenuado, que penetra a barreira hematolicórica, mas são pesquisas ainda. E aos que lidam com a saúde, cabe o trabalho de fazer o diagnóstico precoce, para começar logo a terapia de reposição enzimática, para não juntar tanto lixo na cozinha industrial, para não ficar tantos gags acumulados em todas as células de vários tecidos de muitos órgãos. Então, existem algumas só das mucopolissacaridoses que têm aprovado pela Anvisa, pelos americanos, né? Por exemplo, para a mucopolissacaridose tipo 1 tem a laronidase, né? A aldurazyme é o nome comercial, produzido pela Genzyme. Na mucopolissacaridose tipo 2 tem a idursulfase, que é fabricado pela Shire, né? O nome do remédio é Elaprase. Na mucopolissacaridose tipo 6 tem a galsulfase da Biomarin. A elossulfase, essa foi autorizada esse ano, tá? E já tem um produto da Biomarin chamado Vimizim. Isso só para as terapias de reposição enzimática das mucopolissacaridoses. Mas tem também a Fabrazyme, para a doença de Fabry, que não é uma mucopolissacaridose, mas é uma doença de depósito. Tem para a doença de Pompe, de Gaucher, que nós tratamos 7 delas. Então, existem, por isso que a gente fala, não tem cura hoje, mas depois eu não garanto. Pode ser que surja alguma cura. Isso aqui é tudo coisa nova, gente. Coisa de 3, 4 anos que está circulando por aqui, tá? Aqui são 2 fazendo terapia, 2 que permitiram colocar foto, né? Autorizaram e nós colocamos ali só para mostrar. O diagnóstico é pela urina, que você dosa os gags na urina, tem os tubinhos onde a gente coleta sangue e manda, depois eles centrifugam, tiram os linfócitos e tal. Tem até o teste de DNA, que esse daqui não é feito no Brasil. E tem também o papel de filtro, né? Que você colhe o sangue no papel de filtro e manda tudo para o laboratório. E eles cuidam disso para a gente.
da Carrier, transporte, vai de avião, pagam tudo e facilita a nossa vida. Na síndrome de Sanfilippo, mucopolissacaridose tipo 3, tem a A, tem a B, a C e a D. Tem predomínio de problemas neurológicos, né? Início entre 2 e 6 anos, atraso na linguagem, comportamento hiperativo, agressividade, alteração do ciclo sono-vigília, insônia, né? Severamente comprometidos até o final da primeira década de vida, infecções respiratórias, problemas odontológicos, diarreia crônica e a deficiência dessa enzima heparan N-sulfatase, no caso da mucopolissacaridose 3A. Mas ainda não tem terapia de reposição enzimática, tá? Então, é uma pena, né? Um dia vai chegar. Essa é uma paciente do meu ambulatório. Aqui é meu braço, ó, tá? Estava segurando o pezinho dela lá, ajudando para tirar a foto. Ela permitiu, né? Ela tem 7 anos e olha como ela é pequenininha, ó. Deformidades ósseas importantes na coluna e no quadril, tá? Ela há uma deficiência da galactose 6-sulfatase, provocando acúmulo de queratansulfato e condroitinsulfato, tá? E ocorrem múltiplas deformidades nos tecidos ósseos, cartilaginosos, afetam membros e coluna vertebral e baixa estatura. Mas a inteligência é normal, tá? Essa é uma das que está esperando liberar a terapia de reposição enzimática para ela. Às vezes leva 6 meses. E essa ONG é que força o governo a comprar o medicamento. Existe uma portaria deles para introduzir como medicamento de alto custo, mas isso não anda, está demorando, e os nossos pacientes não podem esperar. Então está aqui, ó, outro mórquio, né, adulto, tem problemas oftalmológicos, opacidade corneana, catarata, redução da acuidade visual, perda de audição, né? Problemas neurológicos, displasia do odontoide, né? Tetraplegia pode acontecer, problemas na válvula cardíaca, problemas pulmonares, né? Devido à secreção muito espessa, mas o mais severo é o acometimento esquelético, com deformidades ósseas, estatura baixa, marcha normal, né? Contrações de articulações, subluxações, desostoses múltiplas e confunde muito com a marotolamia, tá? Geralmente eles usam uma bengala, um andador ou andam de cadeira de roda, tá? E na síndrome de Morquio, na mucopolissacaridose tipo 4, né, olha aqui a evolução como é progressiva. Com 4 anos, com 10 anos, 16 anos, 17, olha aqui, com 28 anos já está na cadeira de roda, com 17 anos já tem tudo, né? Já antes aparecem alguns sinais nele, mas a deformidade óssea vai se estabelecer mais tarde. Está aqui, ó, outros exemplos de mucopolissacaridose 4A, só a 4A que tem terapia, a 4B não tem. Olha lá, ó, deformidades ósseas acabam usando cadeira de roda. No raio-x da mucopolissacaridose 4, síndrome de Morquio, há uma displasia espondilometafisária, um achatamento das vértebras das mãos, tá? E tem muitas deformidades no quadril, tá? Como também vai ter na mucopolissacaridose tipo 6, na síndrome de marotolamia, que são adultos de baixa estatura, um barrigão enorme por causa da hérnia umbilical, ó, hérnia, e também porque o fígado e baço são inchados, com a célula cheia daqueles lixos, cheia de gags, por falta de enzima
que faça a digestão. Então, a deficiência da enzima N-acetilgalactosamina 4-sulfatase A, que é a aril-sulfatase A, também tem a aril-sulfatase B, que impede a degradação do GAG dermatansulfato, provocando o acúmulo desse substrato nos lisossomos das células e provocando tudo isso aqui, tá? Todos esses problemas desse paciente. E olha aqui o que acontece na síndrome de Marotolamir. Você tem o sulfato de dermatan ou dermatansulfato, que tem 4 núcleos de açúcar, ó. E aí, a hidronato sulfatase, que é quando falta da síndrome de Hurler, quebra esse dermatan em alguns pontos. Depois a alfa-L-hidroronidase quebra mais um pouco. Depois tem a aril-sulfatase B, quebra mais um pouco e vai indo, vai quebrando. Na síndrome de Marotolamir, a etapa interrompida é aqui, ó, a falta da N-acetilgalactosamino 4-sulfatase ou aril-sulfatase, tá? Então aqui nós teríamos assim, se parasse aqui nós teríamos a síndrome de Hurler, aqui o Hunter e aqui o Marotolamir, tá certo? A degradação do substrato GAG do lisossomo é bloqueada devido à deficiência enzimática. O GAG não degradado acumula-se dentro do lisossomo e o acúmulo progressivo de GAG torna o lisossomo repleto, cheio, causando a disfunção celular. Veja aqui uma célula normal, ó. O lisossomo não dá nem para ver. E veja aqui uma célula com excesso de glicosamino-glicano, de GAGs, essas manchas em branco aqui. São balõezinhos, né? Depósito. Então, é lógico que essa célula vai inchar, o tecido vai inchar, o órgão vai perder a função e assim por diante. Esses permitiram, por favor, não tirem foto, que eles permitiram a publicação, né? São meus pacientes também, mas não querem que tire foto, tá? Então eu peço essa gentileza a vocês, né? Esse é o Júnior, tem mucopolissacaridose tipo 2, tem síndrome de Hunter, tá? E esse aqui é o Filipinho. O Felipe tem 25 anos, ele tem a síndrome de Marotolamir, tá? Então que é a mucopolissacaridose tipo 6. São bem diferentes. A história desse rapaz é muito curiosa. Quando foi feito o diagnóstico, foi feito tardiamente, porque há 2 anos tem remédio, então até então ninguém se preocupava. E ele passou 11 anos no ambulatório de ortopedia com o diagnóstico de mórquio. É um mórquio, e nós não temos o que fazer. Vai para fisioterapia, vai tomando anti-inflamatório, vai isso, e realmente nós éramos zero à esquerda, tá? Então, hoje, esse menino, no começo ele usava uma bengala, depois passou a andar de cadeira de roda e hoje ele já anda sozinho, depois de 2 anos de terapia de reposição enzimática. Não é um andar firme igual o meu, mas é pequenininho, passinho de formiga. Ele vai de passinho de formiga. E com o trabalho da fono, porque veja, ele tomando a terapia de reposição enzimática, o lixo, o que está sobrando na célula vai sendo jogado fora, vai desinchando. Então, a língua ficou menor. E com a língua menor, a fono está trabalhando. Ele que tinha gagueira já está falando de forma compreensível. E é lógico que o trabalho vai continuar. A terapia de reposição enzimática, mais o trabalho da fono, mais o trabalho da físio, sabe? E uma coisa muito curiosa no Felipe é que ele apresentou uma melhora muito grande da autoestima. Por quê? A pele que era grosseira já não é mais. E ele chegou até a fazer uma esfoliação para tirar as células mortas, tá? Então ele já está com a pele lisa, está mais ereto, andando, gaguejando menos, tá?
os pais, ele mora muito longe de Marília, em Adamantina, os pais querem que faça lá em Adamantina, no hospital de lá. De jeito nenhum, eu venho nem que for a pé, eu venho para Marília, né, para tomar terapia de reposição enzimática. E ele fica lá o tempo inteiro no notebook dele, já arrumou uma namorada em Londrina, tá? Então ele está no auge, a autoestima dele está lá em cima, né? A pele lisinha, língua menor, falando melhor, andando melhor, sem dores, porque ele tinha dores terríveis, que anti-inflamatório não fazia nada, analgésico também não. Então esse está muito feliz com o tratamento, tá? E vai continuar, né? A inteligência dele é normal, só que ele falava tudo enrolado, ninguém entendia nada, né? Então tinham ele como um retardado, uma pessoa deficiente. Então aqui mais alguns casos de síndrome de Marotolamia que a gente mostra para vocês perceberem, falar, eu vi, parece que eu vi, ou quando vê, reconhecer, tá? Afeta diversos órgãos, acarretando várias sintomatologias, salientando-se as deformidades articulares. Bem, o Felipe, que perdeu 11 anos com diagnóstico errado, né? Na verdade, não é muito fácil você distinguir o mórquio do Marotolamia clinicamente. Hoje nós distinguimos porque nós temos dosagens de GAGs na urina e da atividade enzimática nos dois casos. Mas eu estou revisando todos os mórquios lá da ortopedia, estou fazendo exame neles. Será que não é Marotolamia? E se for mórquio A, agora vai sair a terapia de reposição enzimática também. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Mas mesmo que chega já na fase adulta, melhora a qualidade de vida do paciente, né? Então eles têm, geralmente têm deficiência visual, né? Eles podem ter opacificação de córnea, deformidades articulares do joelho em X, né? A célula túrcica em J, eles podem ter luxação acetabular, problemas na coluna, tá? Mas hoje tem tratamento para eles. Então a enzima faltante é essa, a rilsulfatase B, é muito rara, 1 para cada 250 mil nascimentos, tá? A displasia esquelética, uma doença óssea articular, pode também haver comprometimento cardiopulmonar, que é a principal causa de óbito deles. O sistema nervoso central, graças a Deus, é preservado, né? Mas ele pode ter perda auditiva e visual e lesão da medula espinhal, não pelo sistema nervoso em si, mas pela compressão provocada pelas vértebras, tá? Então, alguns aspectos, né, de uma síndrome de Marotolamia. Então, já falei quase tudo aqui, né? É uma doença de evolução progressiva, ó. 3 meses, 1 ano, 6 anos já apareceu. Um facies característico. 10 anos, 16 anos, 19, já formou. Olha os dentes, a linha dos dentes, 2 linhas de dentes, né? Geralmente já estão corcundas, usando algum aparelho, alguma coisa para se apoiar ou para se locomover, né? Além da macroglossia. A evolução pode ser mais lenta, 7 meses, 3 anos, 7, 10, lá pelos 10, 12 anos começa a aparecer as características dele de Marotolamia. Então, cada doença tem vários tipos de apresentação, quer dizer, não é fácil pelo olho só saber, mas suspeitar sim, e fazer o exame sim, aí se faz o tratamento correto. O impacto sobre a expectativa de vida na mucopolissacaridose tipo 6, do Marotolamia, né? Sem tratamento, todos os pacientes acabam desenvolvendo incapacidade significativa e geralmente têm expectativa de vida mais curta, sem ter terapia de reposição enzimática. E a expectativa de vida é muito variável. Na doença de evolução rápida,
vive até a primeira, segunda década. Na doença de evolução lenta, quinta e sexta década, tá? As principais causas de mortalidade são complicações cardiopulmonares, né, associadas à cirurgia. Há uma dificuldade muito grande em todos os portadores de mucopolissacaridose com a anestesia geral. A secreção é muito espessa, a secreção brônquica. E não esquecer que os órgãos internos também estão infiltrados, estão lotados de gases. Então é difícil entubar. Precisa procurar um centro especializado, com uma UTI ao lado, né, para tentar fazer uma anestesia para depois operar, tá? Então aí algumas características e traços faciais típicos: a base nasal alargada, achatamento da ponta do nariz, uma protusão ocular, o olho parece ser saltado, né? A macroglossia, língua grande, abaulamento frontal, macrocefalia, cabeça grande, o cabelo é grosso e tem hirsutismo, o que no filipinho melhorou bastante, diminuiu os pelos pelo corpo e os fios do cabelo dele estão mais finos também. E os achados podem ser quase imperceptíveis no início da vida ou na doença de evolução lenta, mas já na de evolução mais rápida aparece tudo isso que nós já falamos. A estatura também é comprometida, né? Uma criança e um adulto. Estatura varia com a gravidade e a velocidade de progressão da doença. Geralmente, nos de evolução rápida, é cerca de 90 centímetros a estatura final. E na evolução lenta, de 1,5 m, mas são baixos. A postura recurvada, com flexão do quadril e joelho, é comum na evolução de doença rápida, tá? E até em nenê recém-nascido é possível detectar que algo não vai bem. A possibilidade de uma doença de depósito, de uma síndrome de Marotolami. Olha aqui, a corcova que forma aqui nessa região no dorso. E essa corcova é devido ao fato do corpo vertebral, da coluna vertebral, serem em cunha. E ela desliza uma sobre a outra, né, formando essa corcova aqui. Já ao nascer, no recém-nascido, já dá para se perceber, tendo o olho para isso, né, dá para se perceber uma possível mucopolissacaridose Marotolami. Então, opacidade de córnea, né? Isso aqui eu já tinha mostrado. As mãos em garra, olha aqui, a dificuldade, a mão pequena, gordinha, em garra, né? No raio-x aparece isso. Pode aparecer o dedo em gatilho, a braquidactilia, que é o dedo curto, outras anormalidades ósseas articulares. É lógico que há perda da motricidade fina. Não consegue segurar uma caneta para aprender. Aí não adianta a professora brigar. No sistema nervoso central e periférico pode ter hidrocefalia, compressão da medula cervical, a síndrome do túnel do carpo. Já ouviram falar da síndrome do túnel do carpo? Pega o copo treme e cai, né? Nada fica na mão, né? Bom, e aí acaba a mucopolissacaridose. Só queria comentar um pouquinho mais sobre a doença de Fabry, que não é mucopolissacaridose, tá? Existe no nosso organismo a globotriazilceramida, que deve ser digerida dentro da célula, formando lactosilceramida mais galactose. E quem faz isso é uma enzima chamada alfa-galactosidase A ou B, tá? E essa enzima falta na doença de Fabry, tá? E o resultado é um acúmulo de globotriazilceramida, ou GB3, a gente usa esse termo, GB3, começa a acumular, por exemplo, no cérebro, no coração, tá? Na córnea, tem a famosa
córnea verticillata, parece verticílio, as rodas da roda da bicicleta, né? Eles podem acometer válvula cardíaca e aparece angioqueratomas, quer dizer, lesões no lugar onde usa o biquíni, tá? Ou na perna, lesões vermelhas, avermelhadas, como você vê aqui nessa figura. Chama-se angioqueratoma, é um sinal de marotolamia, tá? E eles têm muita dor que não se sabe de onde, as dores fantasmas, né? Como diz aqui, tinha muitas dores, nunca consegui ter uma vida normal. Por isso que a doença de Fabry, muitas vezes ela aparece naquela população que se diz que tem fibromialgia, por conta da dor. Se você procurar mais coisas, você acha e investiga a doença de Fabry, não é a fibromialgia. Então, os principais sinais e sintomas da doença de Fabry: isquemias transitórias, aquelas crianças que de repente desabam, né? E volta logo em seguida. Eles falam: ué, o que aconteceu? Não sei, né? Foi convulsão? Não foi convulsão? Isso é uma isquemia transitória. Um AVC, acidente vascular cerebral, pode dar hipertrofia de ventricular esquerda, que é um passozinho para o infarto agudo do miocárdio, tá? Distúrbio de condução, arritmia. No rim pode dar urina com sangue, hematúria, proteinúria, doenças glomerulares que levam até insuficiência renal. Por isso que eles vão muito no nefrologista. E essa dor neuropática, né? A pessoa tem crises de dor nos membros, principalmente, com redução da sensibilidade térmica. Na verdade, eles têm uma intolerância ao calor e ao frio, tá? E tem também uma diminuição da sudorese. Os pacientes contam que um vidrinho de desodorante dura o ano inteiro, né? E não fica cheirando mal, não, tá? Tinnitus, que é aquele pi no ouvido, né? Aquele barulhinho crônico que incomoda muita gente que tem autoesclerose. Vertigem, surdez, opacificação da córnea. Córnea verticillata é própria da doença de Fabry. Tortuosidade de vasos, catarata, dor abdominal, diarreia. Aquelas pessoas que têm saciedade precoce, põe um pratão, come 2 colheres e larga o resto. Angioqueratomas, aquelas lesões vermelhas que eu falei. Cuidado às meninas que usam biquíni, para olhar se não tem angioqueratoma lá. Teleangiectasia, edema de membro, todos são sinais e sintomas da doença de Fabry. Mas o mais importante é esse exame. Está acabando, viu, gente? Ó. Na infância, aparece crises de dor e acroparesia, parestesia de membro inferior. São aquelas dores que às vezes são classificadas pelo pediatra como dor de crescimento. Já ouviram falar de dor de crescimento? Hipoidrose, redução da sudorese, a pessoa sua pouco. Opacidade de córnea cristalino, meio azulado, acinzentado. Febre recorrente, aquela febre que ninguém acha o motivo, a causa da febre, tá? Intolerância ao calor e ao frio. E é lógico, alterações psicossociais, mas quem não tem alteração psicossocial, tendo dor, tendo intolerância ao frio, ao calor, febre recorrente, é lógico que é próprio da doença. Isso é na infância. Na adolescência tem tudo isso de novo, ó. Mas acrescenta-se a fadiga, o angioqueratoma e distúrbios gastrointestinais. Quando adulto, mantém tudo que tem na adolescência, mas acrescenta-se perda de audição, disfunção cardíaca, doença cerebrovascular, complicação neurológica, insuficiência renal. E é aí que o cara vai procurar, então, vários especialistas, cada um fica no seu quadrado. O cardiologista trata problema cardiológico, o nefrologista vai lá fazer a hemodiálise, e aí o paciente fica tratando com um médico, com outro, e ninguém para pensar que é uma doença só, que é a doença de Fabry, e que tem terapia de reposição enzimática, tá?
perto de Marília, Garça, tinha uma família de 4 pessoas com doença de Fabry. É uma doença ligada, autossômica, aliás, ligada ao cromossomo X. Tá? Então, essa é uma daquelas doenças que é preciso prestar atenção na infância, na adolescência, antes que apareçam essas doenças graves no adulto, tá? Pronto, era isso.